Ide e vede. O Marcos não viu, mas já está aqui o tema, então não precisa nem mexer. Nós estamos, ao longo desses dias, pensando um pouco antes da chegada dessa época que gostamos tanto, que é o Natal. A troca de presentes, aquele momento de reunião familiar, aquele momento em que gostamos, né, de receber e de fazer as visitas. Você já deve ter percebido que a nossa cidade está iluminada, está toda enfeitada. Eu já vi que alguns irmãos, inclusive eu ainda não tive tempo, já tiraram foto na praça, e nós já estávamos combinando talvez tirar uma foto, que é muito bonito, tudo isso muito belo. Mas qual é o sentido? Simplesmente para lembrar de uma data no calendário, de falar daquele menininho, quando falamos de Jesus, mas depois esquecemos. E foi pensando nisso, meus irmãos, dentro de um tema de uma das nossas aulas da escola dominical, então, que eu quero propor sobre isso. É um como nós, é um de nós. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler, meus irmãos, do verso 9 a 13, mas eu quero ler um pouquinho antes, a partir do versículo 6 a 13. E a palavra do Senhor nos diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, levantamos a nossa voz, reafirmamos o que já foi falado em oração, desejamos ser corrigidos pela Tua palavra, desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, fala com os Teus filhos nesta noite, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado O Céu de Outubro. O Céu de Outubro. Ele conta a história de 4 meninos da Virgínia Ocidental, de uma cidade de mineração de carvão, que desenvolveram um foguete numa feira de ciências. Um dos meninos, Homer Eakin, cujo o herói dele era o cientista e desenvolvedor de foguetes da NASA, Wernher von Braun, ele, numa feira nacional de ciência em Indianápolis, ele então foi premiado naquela feira, ele conquista o primeiro lugar da competição. E enquanto as pessoas estão ao seu redor, enquanto a multidão está ali ao redor, após a cerimônia, admirando o troféu, parabenizando, um senhor mais velho chega próximo a ele, olha nos seus olhos e diz: meu filho, muito bem, ótimo trabalho. Estende a mão, o cumprimenta e sai. Homer não sabia, mas naquele momento, uma enxurrada de repórteres chega para ele e pergunta: o que ele disse? O que ele disse? E aquele jovem que ganhou o prêmio ali, naquela feira de ciências, desenvolvendo aquele foguete, ele responde: ele me disse, muito bem. E o que você sentiu? Apenas gratidão. Mas aquele jovem não sabia, ou pelo menos não se ateve, de que Werner von Braun
apertou a sua mão e ele não percebera. Sabe, meus irmãos, naquele momento, aquele jovem é tomado pela consciência que o seu herói na ciência tinha acabado de apertar a sua mão e ele não percebeu e passou por ele. As pessoas nos dias de Jesus ansiavam, desejavam a vinda do Messias. Ele veio para eles e eles o ignoraram. Estavam na presença de Deus, da realeza divina, e não o reconheceram. E provavelmente eles não estavam procurando por ele, pois ele apareceu, mas ele não apareceu como muitos gostariam, como um grande general, como um grande rei. Não, ele veio como um bebezinho, como uma criança frágil que se desenvolveu. E depois um carpinteiro. E eles não perceberam. Talvez porque muitos estavam ocupados com a rotina das suas vidas. Talvez, como muitos de nós, eles não quisessem ver Jesus, porque ele mudaria o seu estilo de vida, ele os faria mudar. E aqui, meus irmãos, nós já vimos na semana passada há vários pares de palavras aqui, no prólogo de João aqui, no Evangelho, no início. Nós vimos na semana passada que ele é o Logos, ele é a palavra e é Deus. E hoje nós poderíamos trabalhar ainda com duas palavras. Ele deve ser recebido e reconhecido. Sabe, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto, propriamente dos versos 9 a 11, João revela a nós boas e más notícias sobre Jesus se tornar como um de nós. Boas e más notícias sobre Jesus se tornar humano, como um de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar da boa notícia, as boas novas. Jesus veio. Sabe, meus irmãos, João declara as boas novas que Jesus está voltando, e no versículo 9, observe, diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Na NVI, a nova versão internacional diz, a verdadeira luz que alumia a todo homem estava vindo ao mundo. E João afirma, como ele já havia falado nos versículos 4 a 8, revelado, Jesus é a verdadeira luz que as trevas não podem vencer, estava chegando em carne e osso, a verdadeira luz que apontaria para toda a humanidade, para a vida como Deus, que estava agora aparecendo pessoalmente, a verdadeira luz que dissipa as trevas do pecado e da morte. E eles, naquele momento, ou nesse contexto, eles não tinham marquises, propagandas, mala direta, faixas. Eles não tinham as mídias sociais anunciando, eis a chegada do Messias. As trombetas não estavam tocando, dizendo, olha, o Messias chegou. Mas eles não são desculpáveis neste contexto, porque receberam um amplo aviso. Deus havia dito a eles repetidas vezes e de muitas maneiras. Os grandes homens da Bíblia, profetas e semelhantes, anunciaram a sua vinda. Isaías, Jeremias, Daniel, Miqueias, Zacarias, Malaquias disseram, ele está vindo. Cada livro, cada capítulo, cada página do Antigo Testamento testifica esta verdade. Ele está vindo. E esse é todo o tema do Antigo Testamento, meus irmãos, que Deus um dia enviaria o Messias à terra para libertar o seu povo. É interessante lembrar que o Evangelho de Mateus nos diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, a verdadeira luz.
E até mesmo lá em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 5, alguns astrólogos pagãos na Pérsia perceberam quando viram a estrela no Oriente, ele estava vindo. E aqui, meus irmãos, João anuncia Jesus como a luz verdadeira, a luz que ilumina todo homem. Tem um alemão que eu treinei a tarde toda para pronunciar, para não desagradar o presbítero Ivan, no meu alemão clássico aqui, mas eu vou falar só o primeiro nome, porque eu sei que eu vou errar. Fritz, esse não tem como errar. Heinecker, depois o presbítero Ivan me corrige. Ele diz o seguinte: Cristo é a luz perfeita, em cuja radiância as demais luzes parecem tenebrosas. Somente Ele pode tornar claro a cada indivíduo o significado e o propósito da vida. Riley, ele afirma o seguinte, e afirma corretamente: Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte de toda a luz espiritual, calor, vida, saúde, crescimento, beleza e fertilidade. Como o sol, ele brilha para o benefício de toda a humanidade, para os grandes, pequenos, ricos e pobres, judeus e gentios. Todos podem olhar para ele e receber livremente sua luz. Essa é a boa notícia, a luz veio ao mundo. E nesse versículo, no verso 9 propriamente, João emprega um vocábulo bastante significativo para descrever Jesus. No grego aqui, meus irmãos, há duas palavras para definir verdade. Primeiro, ele afirma, a primeira delas é aletes, que significa verdade em oposição ao que é falso. E a segunda, outra palavra, aletinos, que significa real ou genuíno, em oposição ao que é irreal. Jesus é a luz genuína que veio alumiar e esclarecer a humanidade. Jesus é a única luz genuína, a luz verdadeira que guia as pessoas em seu caminho. Jesus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Já não andamos nas trevas, a luz veio a nós. É interessante esse período natalino que falar de luz é algo que tem bastante significado dentro do período de Natal. As cidades estão iluminadas, é até bonito quando você sai de noite e vê tudo iluminado. Mas essa é uma luz que não transforma a vida. Essa é uma luz que só pode ser contemplada pela beleza estética, mas que não resolve os nossos problemas, as nossas dificuldades. Jesus é a luz que transforma a nossa vida, que conduz os nossos passos. Meus irmãos, a segunda questão que podemos destacar, além da boa notícia, ele veio, é a má notícia. E João destaca isso. Por mais boas que sejam as notícias, há, no entanto, más notícias. E João nos informa nos versículos 10 e versículo 11. Veja, ele diz, ele estava no mundo, e embora o mundo foi feito por meio dele, o mundo não o conheceu ou não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eugene Peterson, a Bíblia, a mensagem, a paráfrase que ele faz deste versículo, no verso 10 ele diz: ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito do comentário que Riley faz sobre esse texto. Ele diz o seguinte, abre aspas: Cristo estava no mundo, invisivelmente, muito antes de nascer da Virgem Maria. Ele estava desde o começo, reinando, ordenando, governando toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Ele deu a vida a todas as criaturas, deu a chuva do céu e as estações frutíferas. Por ele, todos os reis governaram e todas as nações se levantaram e caíram. Mesmo assim, as pessoas não o reconheceram nem o honraram. Antes, serviram a criatura,
em lugar do Criador, conforme Romanos 1:25. Ele veio para os judeus, o povo escolhido. Revelou a si mesmo pelos profetas. Veio para os judeus que liam o Antigo Testamento e viam-no sob tipos e figuras em seu culto, professando esperar por sua vinda. E mesmo assim, quando ele veio, os judeus não o receberam. Eles o rejeitaram, o desprezaram e o pregaram numa cruz. Fecha aspas. Em resumo, meus irmãos, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Embora presente, Jesus foi rejeitado. Embora onipotente, ele não foi reconhecido. Embora tendo amado o seu povo, e conforme João 13 nos diz, amado até o fim, ele foi por o seu povo rejeitado. E aqui, meus irmãos, duas respostas que as pessoas fazem quando Jesus é apresentado a elas. Isso podemos dizer não apenas neste contexto imediato aqui, mas em todas as eras, em todos os momentos, em todas as comunidades, até mesmo em todas as igrejas, até mesmo entre nós. O primeiro, ou a primeira atitude, a primeira resposta é ignorá-lo. Jesus foi ignorado. Observe o versículo 10. Ele estava no mundo, e embora o mundo tenha sido feito por meio dele, o mundo não o reconheceu. É interessante aqui que a palavra mundo é cosmos no grego, significando o reino onde os seres humanos vivem. E observe você, meus irmãos, que João usa a palavra mundo 3 vezes neste versículo. Às vezes, a ênfase da palavra mundo está mais no reino, no planeta, de uma forma criacional, no planeta em que nós vivemos, como no versículo 9, e nas 2 vezes que é usado no versículo 10. Em outros momentos, a palavra mundo é usada, como no versículo, a última frase do versículo 10, e também em João 3,16, que ele é usada, que ele está neste planeta interessado em pessoas. E você deve observar que há pronomes aqui, ele e dele, e cada um se referindo a Jesus. Não uma energia impessoal, não um fantasma, não alguém distante, não, é o Deus encarnado, que ama pessoas, não apenas a sua criação. O comentarista Carson, ele diz o seguinte: quando João nos diz que Deus ama o mundo, isso é um testemunho do caráter de Deus. E está longe de ser um endosso do mundo. O amor de Deus, diz ele, deve ser admirado não porque o mundo é tão grande, mas porque o mundo é tão mau. E eu complemento, e necessita de um Salvador. Sabe, meus irmãos, o mundo, no uso de João, não compreende ninguém que tenha fé. Na verdade, aqueles que alcançam a fé não são mais deste mundo. Na verdade, eles foram tirados deste mundo, conforme o capítulo 13, o versículo 19. E se Jesus é o Salvador do mundo, isso diz muito sobre Jesus, mas nada de positivo deste mundo. E a primeira coisa que observamos, meus irmãos, é que este mundo o ignorou. E podemos ainda, falando deste ignorar, e por que não dizer da ignorância, da cegueira, aprender 3 realidades supremas. O fato supremo da história. O texto diz, ele, Cristo, estava no mundo. Veja, meus irmãos, tudo começa com este fato. Cristo estava no mundo. João, ele escreve, ele estava no mundo. Ele quer dizer mais do que apenas que Jesus era um visitante, passageiro, conforme nós falamos na semana passada. Não, Jesus não veio para passear aqui, depois voltar, e cada um com seus problemas. Não! Ele quer dizer muito mais. Deus caminhou nesse planeta, o Deus encarnado, por 33 anos. 33 anos ele era um homem de carne e osso, nascido de uma mulher, com uma natureza humana igual a nós.
Ele nasceu como nós nascemos, cresceu em todos os estágios da infância. Jesus foi um adolescente sem pecado. Jesus foi uma criança. Jesus foi um jovem. Ele não era um robô. Ele não era um anjo do tipo que podemos imaginar como anjo. Ele não era nem mesmo, dentro do imaginário, um alienígena, um visitante de outro planeta. Não, ele era um de nós, que caminhou entre nós. Mas além, meus irmãos, do fato supremo da história, ele estava no mundo também, há uma verdade suprema nesse texto. O mundo foi feito por meio dele. Ele é a palavra que traz vida. Hebreus diz que todas as coisas estão em suas mãos e ele sustenta todas as coisas. Ou, planeta Terra, o mundo do qual nós vivemos, as pessoas, todas devem a sua existência por causa do Logos, por causa da palavra. E assim, como no versículo 3, João repete e nos lembra que ele foi e ele é o agente da criação. Mas também, além da verdade suprema da história, o mundo foi feito por meio dele, há a suprema tragédia da história. O mundo não o reconheceu. Preferiram ignorá-lo. Não reconheceu significa não sabia. É mais do que um conhecimento intelectual, é mais do que conhecer os fatos. Um ateu pode conhecer muitos fatos sobre a história de Jesus que nasceu lá, que viveu entre nós, e ainda assim não o reconhecer. Não reconhecer ou não conhecer significa deixar de conhecer intimamente, como um irmão que conhece a outro irmão, porque ambos estão dentro da mesma casa. Conhecer é uma ideia relacional neste evangelho. Por exemplo, João Batista diria aos seus seguidores, referindo-se a Jesus: mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Verso 26 desse texto. Planeta Terra, seus habitantes perderam uma grande oportunidade quando Jesus visitou o planeta, quando Jesus veio aqui, quando Jesus se encarnou. Eles o ignoraram, eles esnobaram a apresentação real do Deus vivo. Basicamente, meus irmãos, num estilo majestoso, o que João faz aqui é mostrar e retratar o fato, o propósito e o resultado da vinda de Jesus. O fato, ele estava no mundo; o propósito, ele veio para o que era seu; e o resultado, eles não receberam. O mundo perdeu esta grande oportunidade. Mas além de ignorá-lo, assim como no passado e nos nossos dias, um outro fato que pode ocorrer é rejeitá-lo. E Jesus foi rejeitado. A ignorância do mundo não é o pior. A tragédia se aprofunda. Jesus não foi apenas ignorado, Jesus foi rejeitado. E rejeitado, diga-se, pelo seu próprio povo, diz o texto. João continua no verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Usando ainda Eugene Peterson, ele diz assim na Bíblia Mensagem: ele veio para o seu próprio povo, mas eles não quiseram. Sabe, meus irmãos, João nos diz que ele veio para o que era seu. E você poderia facilmente traduzir essa frase como: ele voltou para a sua casa. Sabe por quê? O texto traz a ideia aqui que ele veio para o seu, num termo de que lhe pertence. Ele não veio simplesmente como alguém desinteressado. Ele veio para o seu povo. Ele veio para a sua própria terra, para o seu próprio povo, os judeus. E eles, diz o texto, não o receberam. Ele veio para uma terra que era particularmente a terra de Deus. Um povo que era peculiarmente o povo de Deus.
O povo que esperaríamos nós o receberia de braços abertos, afinal de contas, eles aguardavam o Messias. Eles deveriam, portanto, ter vindo para uma nação, a nação que fora escolhida pelo Senhor, o povo de propriedade particular de Deus. Mas o texto nos diz que ele foi rejeitado. Alguns esperariam que ele fosse um grande soldado vindo de um campo de batalha estrangeiro e recebê-lo com honrarias. Esperariam que ele fosse um rei benevolente vindo para o seu próprio reino, para o seu povo. Mas ele foi rejeitado. E a frase, não, ele veio para o seu e os seus não o receberam, traz o significado, os seus ou o seu não o acolheu. Traz o sentido, meus irmãos, de não tomar partido. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus foi rejeitado pelas próprias pessoas que ele criou. Os escritores do Novo Testamento acharam a rejeição de Jesus pelos judeus extremamente difícil de compreender. Talvez você já tenha ouvido até mesmo dizer uma frase: casa é onde, quando você vai lá, e você se sente acolhido. Certa vez eu entrei na casa da Fabiana, na casa do seu Leci e da Ana, nunca mais eu saí, porque eu me senti acolhido. E parece uma brincadeira, mas isso é verdade. E depois que a Fabiana me pediu em namoro, então, brincadeira, fui eu que pedi, foi eu que obriguei ela. E meus irmãos, é tão bom quando a gente se sente em casa. Só que Jesus não sentiu-se assim. Sabe, meus irmãos, Jesus voltou para casa, para o seu próprio povo. E o seu povo fechou a porta. Jesus veio para o seu próprio povo, o único lugar onde poderia ser bem-vindo, a sua cidade natal, a sua própria família. E eles não o quiseram. Eles não o receberam. Eles não acreditaram nele. E, finalmente, como ato final da rejeição, eles o crucificaram, cuspiram no seu rosto, rejeitaram o doador, o autor da vida, e a rejeição continua em grande parte até hoje. A ignorância continua até hoje. Existem pessoas hoje que estão clamando: eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um Salvador, eu preciso de algo que me preencha. Mas estão cegos, porque a oferta de salvação está aí. E vivem ignorantes, rejeitando. Mas é algo maravilhoso para encerrar esse texto, propriamente no bloco que nós lemos. É a nossa resposta. Porque nós não podemos simplesmente olhar para esse texto dizendo da boa notícia, a boa nova, ele veio. Da má notícia, ele foi rejeitado. Nós temos que mostrar, nós temos que demonstrar, dar a resposta. E nos versículos 12 e 13, nós vemos isso. Nós não temos que rejeitar Jesus, nós podemos recebê-lo. Jesus, ele demonstra algo preciosíssimo para nós. Não há outro que possa oferecer salvação. E eu gosto da construção do texto que nos diz, mas. Ele começa com um mas. Ele foi rejeitado no verso 11. Eles não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação, ela sai das fronteiras de Israel e ela se estende no mundo inteiro. Pessoas de todas as tribos, raças, povos, pessoas que receberam a Cristo, receberão este poder de serem feitos, meus irmãos, filhos de Deus, não apenas filhos de Abraão, mas filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus. E esse poder é conferido não aos que se julgam merecedores,
não por suas obras, mas para aqueles que creem no seu nome. Meus irmãos, o que nós podemos fazer para evitar que essa grande tragédia aconteça na nossa vida como no passado, ao ser ignorado e rejeitado? O que devemos fazer para reconhecer e receber Jesus? Em primeiro lugar, você deve ter desejo de ver Jesus. Ver Jesus. Mas não ver pelos seus olhos carnais, mas vê-lo pela fé. Crer em Jesus Cristo. Eu acho que a principal razão pela qual os pastores e os reis e os magos viram Jesus primeiro, foi porque eles estavam curiosos, eles queriam ver, correram, se apressaram. Para você e eu vermos a Jesus, para que nós vejamos Jesus, nós devemos estar ávidos, curiosos, desejosos. Para ver Jesus hoje, você deve ter uma fome, um desejo, um anseio por Cristo. O problema, meus irmãos, é que nós não estamos desejosos de ver Jesus no dia a dia. Nós queremos Jesus no domingo, nós queremos Jesus no Natal, quando queremos, porque afinal de contas tem o Papai Noel também. Nós queremos ver Jesus quando o nosso problema é grande demais e a gente não consegue resolver. E aí eu clamo: Jesus, eu já tentei de tudo, só me resta agora pedir uma ajuda para Ti. Eu não tenho como não falar essa frase e não dizer cabeçudo. Devia ter buscado Jesus primeiro. Se você não quiser ver Jesus, você nunca verá. Se você não tiver fome de Jesus, você nunca vai ter um vislumbre dele. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Quando tiver um tempo, não, de todo o vosso coração, não divida o desejo de ver Jesus, de vivenciar Jesus com outras coisas. Se você não deseja ver Jesus tanto quanto deseja respirar, nunca o encontrará. É preciso vontade, iniciativa, é um querer ver Jesus. Você deve estar desesperado por Ele. Mas além de ter o desejo de ver Jesus, você deve abrir os olhos para ver Jesus. Sabe, meus irmãos, Jesus está ao nosso redor. A palavra de Deus nos fala: se buscarmos, nós o encontraremos. Ele está aqui. Por exemplo, se você olhar para fora, você verá uma ordem incrível no universo. Agora, o que muito se fala é o telescópio James Webb, nos trazendo cores, é trazido a nós cores, números impressionantes. A ordem. Só que você não deve olhar apenas para a beleza estética do universo. Você deve entender que há uma mente, um ser por trás de tudo, que criou todas as coisas. Se você olhar para cima, você verá as estrelas tão numerosas quanto a areia da praia. Já foi dito que nenhum astrônomo pode ser ateu, ou não deveria ser ateu, porque não foi uma explosão. Foi o próprio Deus criando todas as coisas e regendo todas as coisas. Mas quando você olha para dentro, você descobrirá poder de pensar, raciocinar, distinguir entre o certo e o errado, ao ponto que o filósofo Immanuel Kant, ele disse: duas coisas me convenceram da existência de Deus: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Ao nosso redor, meus irmãos, está a mão de Deus agindo. E podemos dizer que está a marca da mão de Jesus. Nós só precisamos procurá-lo, desejá-lo, abrir os olhos. Mas além de desejar, além de abrir os olhos, você não deve se apressar para ver Jesus.
E quando eu digo não deve se apressar, parece estranho, mas eu estou afirmando no sentido de não ver apressadamente, corriqueiro. Certa vez um turista visitou o Grand Canyon pela primeira vez e ele perguntou a um guarda florestal onde era o melhor lugar para vê-lo, o Grand Canyon ali, para contemplar. E o guarda disse para ele: não importa aonde você se senta, observe as mudanças das cores, veja os pássaros voando acima, abaixo, ouça o vento assobiando pelas fendas. E ele diz: a maneira de ver o Grand Canyon é não se apressar. E eu acredito, meus irmãos, que este guarda quis dizer simplesmente que muitas pessoas, muitos turistas vão ao Grand Canyon e nunca saem do ônibus de turismo ou correm de um ponto de observação para o outro, simplesmente tiram fotos e depois voltam para a sua vida, não desfrutam. Nós estamos vivendo a geração que está de cabeça baixa, com um aparelhinho como esse, não olhando ao redor, não vendo Jesus agir. Algumas pessoas vêm, não só como ao Grand Canyon ou outros pontos turísticos, tudo que as pessoas veem é um amontoado de terra. Me recordo a primeira vez que tive a oportunidade de ir para a praia, sozinho. Primeira vez. Não vou nem contar a história, foi trágica, isso é uma longa história, já namorava a Fabiana. Mas algo que me fascinou foi no alto da serra, contemplar ao longe toda a beleza. Tem muita gente que só quer ir para a praia, como no ditado, para salgar os pés, para sentir a areia, e depois volta para casa, e volta para a vida corrida. Mas a gente não precisa ir para a praia. Você pode olhar para tudo ao redor e ver a mão de Deus agindo. Nós vivemos numa geração de pessoas que estão com pressa, correm, lutam contra o congestionamento, compram uma lembrança aqui, trocam presentes, não vê a hora de chegar o final do ano para encher a cara. Fazem do dia do Senhor o dia da libertinagem, o dia dos encontros sem o mínimo de interesse por Deus. Vivem suas vidas num grande vazio, religiosos, mas são vazios. Eles estão com pressa, as pessoas estão vivendo de uma forma como se Jesus estivesse morto. Mas além de vê-lo, além de abrir os olhos, além de não ter pressa de contemplar a beleza de Jesus, por fim, você deve experimentar Jesus para vê-lo. Meus irmãos, há algo que nós podemos associar aqui sobre experimentar, é associar com comida. Você é alguém que saboreia a comida? Não só critica quando está muito salgado ou pouco salgado. Vou usar um exemplo aqui. Pão de queijo. Eu gosto de pão de queijo. E as papilas gustativas podem ser descritas anatomicamente. Os alimentos, como o pão de queijo, pode ser reduzido a uma equação química. Um cientista poderia muito bem nos fornecer uma equação científica de um saboroso pão de queijo. Mas eu olharia para aquele cientista e diria: não, eu não quero um cálculo matemático. Eu não quero saber os elementos químicos e nem as impurezas que estão ali no pão de queijo. O que eu quero mesmo é saborear. Eu quero mesmo é sentir aquele gostinho do queijo que queimou uma parte. Para alguns talvez rejeitado. Ah, meus irmãos, mas como eu gosto do queijo queimado do pão de queijo.
não tão queimado. Sabe, o que eu quero mesmo é experimentá-lo. Eu não quero ser trazido, não quero que seja trazido a mim simplesmente, meus irmãos, informações técnicas de um pão de queijo. Eu quero desfrutá-lo. Eu não sei como que você, quando viaja, o que você faz. Eu sempre tive pressa para ir para São Paulo. A Fabiana sofreu muito com isso, né? Não quero chegar logo. Hoje eu tenho aprendido que é necessário não correr, é necessário aproveitar a viagem. É tão maravilhoso, é caro, mas é tão maravilhoso quando a gente para num posto de gasolina no meio do caminho e pede um pão de queijo, um cafezinho, parece que muda. E como é verdade, meus irmãos, experimentar Jesus em nossas vidas. E eu quero encerrar este momento olhando para o próprio texto que aponta para algo muito real aqui. Lá no verso 39, se você olhar, olha aí na sua Bíblia, fala de dois discípulos. Diz assim no verso 37, os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E aí o verso 39 diz, respondeu-lhes, vinde e vede, ou venha e experimente. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Os dois discípulos de João, que questionavam onde Jesus estava morando, Jesus respondeu, venham e vocês verão. Para Natanael, que questionava se algo bom poderia vir de Nazaré, referindo-se a Jesus, lá no verso 46, se você olhar para a sua Bíblia, Filipe, ele respondeu, olha lá, verso 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, o que ele respondeu? Vem, experimente, vem e vê. Meus irmãos, este é um convite para examinarmos Jesus por nós mesmos, não por termos técnicos, mas nos relacionarmos com Ele. Ouvimos falar dele por outras pessoas, agora nós somos convidados a ver Jesus por nós mesmos, experimentá-los. Venha e veja, ainda é suficiente para nós hoje. Venha e veja a rocha das eras que resistiu aos ventos do tempo, ou dos tempos. Venha e veja o impacto dos seguidores de Cristo e o seu impacto na sociedade. Venha e veja Wilberforce lutando para libertar os escravos na Inglaterra por amor a Cristo. Venha e veja Simonton vindo ao Brasil por amor a Cristo. Venha e veja vidas transformadas de pessoas que reconheceram e receberam Jesus. Veja o alcoólatra liberto. Veja o amargurado agora alegre. Veja o envergonhado por causa do seu pecado liberto. Venha e veja que Jesus pode fazer. Veja-o tocar o coração partido para torná-lo agora inteiro. Veja-o enxugar da lágrima de tristeza aquele rosto enrugado. Veja-o perdoar dos pecados mais feios e terríveis. Venha e veja. Ele não ignora aquele que vem a Ele. Ele não teme nenhuma busca. Ele se faz presente. Venha e veja. Natanael veio. Natanael viu. Natanael descobriu. Natanael respondeu. E no verso 49, ele disse e exclamou, Mestre, Tu és o Filho de Deus. Porque eu vi, Tu és o Rei de Israel. Talvez
Você nunca se sentou à mesa com um famoso. Talvez nenhuma personalidade apertou sua mão. Talvez você não teve nenhuma placa indicando que você era uma grande personalidade dentro de uma sociedade, mas saiba que o Criador do universo, o Salvador do mundo, Ele está aqui hoje. Não faça como aquele jovem do filme que foi indagado ali e perdeu a oportunidade. Não, Ele está bem aqui hoje. Hoje você pode ter a chance da sua vida de ver Jesus e experimentá-lo. Você tem a maior oportunidade não apenas de ter um contato com alguém famoso, mas de reconhecê-lo e recebê-lo. Por isso, não perca essa oportunidade. É hoje. Não deixe esse ano de 2022 terminar sem vivenciar Jesus na sua vida. Não divida Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. Ele é a luz que ilumina, é a luz que transforma. Não o ignore, não o rejeite. Deus quer curar você que está de coração quebrantado, quebrado. Deus quer mudar a sua vida hoje. Ah, mas eu sou crente, sou pastor. Eu não sou nada. Você não é nada. Não, mas eu sou a 5ª geração de alguma coisa. Não, mas um dia eu fiz a classe de catecúmenos. Mas talvez só estamos vendo o lado externo e não abrindo a porta do nosso coração para que Ele entre, se assente à mesa conosco. Porque Apocalipse não está falando a estranhos. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando à igreja. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu quero passar uma pequena canção, e logo em seguida nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse pela sua vida. Não termine 2022. Não chegue no período natalino, que é comemorado tanto, só vivenciando o comércio, vivenciando a propaganda. Não, deixe Jesus nascer todos os dias em seu coração.